Olá, bem-vindo a mais uma aula de SharePoint Online para administradores. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as licenças do Microsoft SharePoint, né? Sobre as versões que nós temos do Microsoft SharePoint. É uma aula mais sucinta, mais rápida, porque não tem muito o que falar, são duas versões. Uma vez que o treinamento é para o administrador de SharePoint Online, então nós nos ateremos apenas às versões de nuvem do Microsoft SharePoint, chamadas de SharePoint Online. Mas para efeito de comparação, é interessante, é importante que vocês saibam que nós temos duas versões de Microsoft SharePoint hoje no mercado. Sempre foi assim, na verdade. E quando o SharePoint nasceu lá na versão Foundation, né, a versão experimental, digamos assim, inaugural, ele era server, tá? Depois veio o SharePoint de nuvem. Então nós temos aqui primeiro o SharePoint On-Premise. Até hoje nós temos o SharePoint On-Premise, SharePoint Server, assim como outros produtos locais de instalação local dentro de casa da Microsoft, como Exchange Server, Windows Server, SQL Server, né? Esses produtos que sempre existiram e existiram antes da nuvem, são os precursores da nuvem, né? É o on-premise. Eles ainda existem e você ainda consegue ter uma empresa com base em servidores locais, tá? Dentro da sua LAN, Local Area Network. Então aqui tem a representação, né, de um servidor local aqui, com a instalação do Microsoft SharePoint Server, tá? E aí, é claro, com o advento da nuvem, nós temos aí o OneCloud, que é este mesmo servidor, só que implementado não no seu hardware, no seu ambiente, e sim nos data centers da Microsoft, que aí é outra história. Não é só chegar lá e implementar em um servidor com grande espaço e com grande poder computacional. Nós temos aqui, na verdade, um SharePoint especial, porque ele é um SharePoint altamente integrado com outras aplicações de nuvem também, embaixo do guarda-chuva que eu sempre comento, que é o Microsoft 365, a macro plataforma. Tá? Então, quando você olha para um SharePoint Online hoje, ele vai ter certa integração com aplicações que já nasceram da nuvem para a nuvem, como o Microsoft Forms, o Microsoft Teams, que no SharePoint On-Premise você não vai ter. É por isso que muitas empresas, ao migrarem do local para a nuvem, do on-premise para o on-cloud, eles aqui no meio eles implementam um hybrid configuration, né? Você tem aqui a capacidade de implementar um ambiente híbrido, onde você tem parte dos usuários locais em um ambiente de infraestrutura local on-premise SharePoint Server e alguns usuários, alguns departamentos começando a ir para a nuvem, experimentando aos poucos para o impacto não ser tão grande aí na cultura da empresa. Aquela coisa que eu comentei sobre departamentos e pessoas mais saudosistas, né? Experimentando a nuvem e aos poucos até que se migre tudo para a nuvem, se esse é o objetivo, porque tem empresa que gosta de permanecer em um hybrid configuration e aí você pode até matar o seu ambiente on-premise aí e otimizar o seu hardware, otimizar os seus servidores, ok? Tudo vai de cada caso, tá? Então, quando nós falamos de data centers da Microsoft, aí nós falamos de um poder computacional realmente muito poderoso que chega a impressionar, tá? Este aqui, por exemplo, é um dos data centers da Microsoft. O que é essa máquina aqui? Não, pessoal, é essa cidade aqui. É quase uma cidade de computadores, né? Onde você tem aqui, dentro desses galpões aqui, os data centers, né? Propriamente ditos. Então a Microsoft ela chega neste nível aqui em diversos lugares, tá? Esse é um dos data centers de Microsoft 365. Vamos lembrar que tem data center de Azure e de outros produtos da Microsoft também. Então nós estamos falando de uma empresa que é pioneira e é líder de mercado nesse sentido. É por isso que para a Microsoft espaço não é um problema. As caixas são caixas grandes do Exchange, né? 50, 100 gigas. Ela dá 1 terabyte de início para todo e qualquer usuário com a mais básica licença. Esse é um outro data center de Microsoft 365 da Microsoft sendo construído, tá? Então aqui vocês podem começar a ver a infraestrutura lógica, né, física desses data centers, dessa nuvem, né? Isso aqui é cloud, isso aqui é nuvem. E um terceiro cenário, deixa eu até passar a minha webcam para cá, que foi um cenário experimental, né? E hoje ela já está utilizando aí alguns data centers submersos. Nós temos dados hoje deduplicados, né, debaixo do oceano aí com data centers submersos, tá? Só para vocês entenderem um nível aí de quando a gente fala de nuvem Microsoft. Claro,
Eu estou falando de um produto Microsoft, mas se aplica para outras empresas também, que quando você tem aí um produto de nuvem, eles com certeza têm um data center nessas configurações, tá? Não sei se tão potentes, tão expansível quanto os da Microsoft. A gente sabe que a Microsoft ainda é a empresa que está à frente aí no Gartner, né, no quadrante mágico com diversos produtos. É o SLA mais agressivo do mercado desde que a nuvem chegou no país, que é uma garantia de tempo de serviço, né, um uptime aí de 99,99%. Tá? Mas as outras nuvens das outras empresas são semelhantes. Tem que ter pelo menos ali um data center com escalabilidade, tem que ter ali um poder computacional grande, com equipamentos mais avançados, SSDs aí, né, com velocidade de disco, performance de hardware e assim por diante, de rede, tráfego de dados, I/O, né, entrada e saída de dados, aí atendendo requisitos mínimos para nuvem, para data center. Bom, dando sequência aqui, nós temos então o SharePoint Online Plano 1. Você pode chamar ele de P1 também. Primeira coisa, não é só o SharePoint Online que tem essa característica de plano 1, P1, plano 2, P2. Alguns produtos que estão paralelos ao Microsoft SharePoint dentro do Microsoft 365 também tem essa característica. Quando a gente fala de correio, a gente sai aqui do SharePoint e vai falar de Microsoft Exchange, não muda muito. Nós temos lá o Exchange Online Plano 1, com caixa de 50 GB e suas características. Exchange Online Plano 2, caixa de 100 GB que dobra de tamanho e ganha tantos outros recursos. É sempre assim, tá? Até que a Microsoft mude isso, se for mudar, eu acredito que não, porque funciona muito bem desde que foi lançado, funciona dessa forma, tá? Então você tem aqui, ó, no plano, vamos entender primeiro como o que tem no plano 1 do SharePoint. São só 2 planos, é bem simples de entender. Né? Eu disse até que a aula hoje é mais sucinta, mais curta, porque essa parte de licenciamento é muito simples. Ou você tem SharePoint Online Plano 1, ou você tem o SharePoint Online Plano 2. Tá? O SharePoint Online Plano 1, que é o mais básico, é o plano que a gente chama de Standard, né? Porque você começa com ele, porque ele é mais barato e tem menos recursos, não demanda tantos recursos avançados. Inclusive, quando a gente para de olhar de novo para o ambiente de nuvem e olha de novo para o ambiente de servidor on-premise, SharePoint Server, você tem lá também duas versões. O Standard, que é o SharePoint Online Plano 1 hosteado na nuvem, e o Enterprise, que aí é o SharePoint Online Plano, né? É o SharePoint Enterprise do server lá, hosteado na nuvem, chamado de SharePoint Online Plano 2. São ali os comparativos, tá? Então, no Plano 1, leia-se Standard, você tem recurso para pequenas e médias empresas. Tá vendo? Ele já é voltado para pequenas e médias empresas e funciona muito bem para pequenas e médias empresas. 1 TB de armazenamento no Microsoft OneDrive for Business. Vai ter aula para desmistificar quando usar SharePoint e quando usar o OneDrive, é uma confusão clássica, tá? Mas aqui eu já falo, o OneDrive está para o usuário enquanto o SharePoint está para organização, para o processo, para o fluxo. Para o usuário, para a persona, para aquela identidade nominal, né, o user account, você vai ter liberado já de cara 1 TB para esse usuário. Depois, eu vou mostrar para vocês que isso dá para ir até 5 TB, pelo menos até agora, dezembro de 2022. Isso pode mudar, tá? Mas até o momento você pode aumentar para toda a equipe, para todos os colaboradores de uma vez, dos domínios que estão atachados ali, configurados no seu tenant de Microsoft 365, ou por grupos e por usuários. Hoje tem uma granularidade maior. Só que isso eu vou explicar na prática, que eu acho melhor de explicar. Tá? Esses aqui são os conceitos básicos, esses têm que estar fixo para você que é administrador ou pretende ser administrador de ambiente SharePoint. O que mais? Compartilhe arquivos dentro ou fora da organização com segurança. Então você tem ali modelos de acesso e você tem ferramentas de segurança onde você consegue bloquear ou personalizar o compartilhamento de arquivos que você tem ou no seu OneDrive enquanto colaborador, e você manda no seu OneDrive enquanto colaborador, ele é feito para isso, né, para o usuário ter ali a administração dos seus arquivos e documentos que estão hospedados na raiz e na granularidade de pastas, subpastas da biblioteca, ou também no SharePoint. A diferença é que o OneDrive já é teu quando você ganha a tua licença e começa a usar. No SharePoint, é o TI que vai estabelecer quais sites você acessa, quais subsites, quais páginas, quais recursos, quais bibliotecas, quais pastas. Então, quer dizer, existe um permissionamento prévio antes para esse usuário começar a utilizar documentos que são compartilhados internamente. Vamos falar de início internamente dentro do SharePoint.
Uma vez que ele cai lá e ele sabe o que ele pode e o que não pode acessar, aí ele tem ferramentas que permitem ou não, né? Ferramentas que bloqueiam o recompartilhamento. Então imagine um colaborador A de um departamento financeiro e um colaborador B desse mesmo departamento financeiro querem compartilhar um arquivo. A primeira coisa que você tem que entender é que, bom, você está falando de OneDrive ou de SharePoint? Se é de OneDrive, tudo bem. Os documentos que estão no OneDrive for Business do colaborador A são do colaborador A, ninguém mais acessa. E aí ele tem que compartilhar, ele tem que ter uma ação ali de compartilhamento com esse colaborador B. Ele que vai definir qual vai ser o nível de compartilhamento. Somente leitura, edição, se faz download do documento ou se bloqueia o download, se tem data de expiração naquele link que ele está fazendo o compartilhamento, enfim. São as capacidades. Agora, se esse documento, se esse conteúdo está dentro de uma biblioteca de documentos do SharePoint, então ele já tem algo acima dele, que é o TI, somos nós administradores, que já previamente setamos, definimos e implementamos um modelo de permissionamento. Como eu acabei de falar, como ele acessa, o que ele acessa, quando ele acessa, e ele quer compartilhar. Bom, aí você pensa o seguinte, bom, os dois são do departamento financeiro, então eles já estão permissionados naquele arquivo. Mas aí a necessidade é um pouco diferente. Não é que o colaborador B não tem acesso àquele arquivo e a partir do A vai se gerar um acesso. Não, ele já tem, ele é do departamento. Mas ele não consegue lembrar, ele não sabe onde está. Né? O colaborador A conversou com ele e falou, ó, pega lá a nota promissória ABC, ele não lembra onde tá. E ele mesmo fala, não, tá lá na pasta X, no biblioteca tal. Pera aí, deixa eu te mandar o link aqui. Então, quer dizer, para facilitar o acesso, ele fez um recompartilhamento. Mas não é que ele não tinha acesso, ele já tinha. Então, entende? São cenários diferentes, tá? E aí você tem aqui um outro cenário, que é o compartilhamento externo. Aí envolve extranet, envolve convidado, né? Envolve esse usuário externo, que pode ser um cliente, um parceiro de negócios, um fornecedor. E aí você tem níveis nesse escopo de acesso externo que você pode estabelecer também. Ser mais permissivo ou menos permissivo, e também veremos tudo isso na prática. Tá? Sincronize cópias locais de arquivos ou pastas para visualização e edição offline em Macs ou PCs, que é aquela sincronia que você faz ali com o explorador de arquivos dessas máquinas, tá? Por enquanto compatível ainda com o Windows, claro, porque o Windows também é Microsoft, e com o Mac, né? O Windows, ele tinha um nome para esse explorador de arquivos que era Windows Explorer. A partir do Windows 10 isso já se desfez. Não se fala mais o Windows Explorer, né? Hoje fala-se explorador de arquivos, no caso do português Brasil. No caso do inglês é File Explorer, que é a tradução de explorador de arquivos. Já no Mac não se alterou muito, né? Porque no Mac ele ainda tem um nome especial lá que é Finder. O Finder é o explorador de arquivos do Mac. Então, é com o Finder do Mac ou o explorador de arquivos do Windows que o SharePoint vai se conectar e vai mostrar a pastinha para o usuário como se fosse uma pastinha mapeada de rede. Não deixa de ser, mas não é uma rede local mais, não é um /contra IP ou hostname, né? Numa infraestrutura de LAN. Agora é o WAN, é para internet, e o protocolo de acesso é via HTTPS, mas não deixa de ser um compartilhamento, mapeamento para que você acesse as bibliotecas de documento, as pastinhas, os arquivos, né? Os usuários consigam acessar esses arquivos, trabalhar com eles hospedados sem ter que baixar para a máquina, gerar versão offline, aquela bagunça toda, trabalha com um arquivo só, vai gerando versionamento naquele único arquivo com um link de compartilhamento, né? E você tem um controle muito mais efetivo. E pode trabalhar inclusive desconectado da internet, né? Porque daí quando você liga na internet de novo, ele sobe o que você fez de trabalho incremental, sincroniza e lá no servidor aquele arquivo é atualizado. Seja coautor em tempo real em aplicativos do Microsoft Office conhecido. Eu não tenho que explicar. Coautoria, edição de um mesmo documento por duas ou mais pessoas ao mesmo tempo. Então é possível fazer com Excel, Excel Online, Word, Word Online, PowerPoint, PowerPoint Online, OneNote, OneNote Online e outras aplicações Office também, porque está chegando aí o Microsoft Loop, que é uma novidade que se integra também com a plataforma chamada Microsoft Viva. Está dentro do My Analytics lá, é toda uma conexão, uma teia feita através dos conectores, dos aplicativos conectores, né? E usa o Microsoft Graph para entregar essa experiência de inteligência artificial e por aí vai. É muita coisa conectada, é muita tecnologia conectada e muita novidade chegando. Mas nós vamos destrinchar cada uma delas, tá? Nessa parte teórica pode
assustar um pouco, mas não assuste não, que nós vamos destrinchar cada uma dessas opções aí, você vai conseguir entender o que cada uma faz aí, sem deixar nada para trás, tá? De conhecimento, de repasse de conhecimento. Informe e conecte seu pessoal com intranets e portais. Então aqui, construa sua história com belos sites de comunicação, então ou site funcional, né, que é o site de equipe, com biblioteca de documentos, com possibilidade de incluir lista, com barra lateral esquerda de links ali para uma navegabilidade básica, web partes já pré-selecionada, de notícia, de pré-visualização de biblioteca de documentos, de atividades recentes, e sites de comunicação, que são sites mais informacionais, como a própria intranet. E como eu expliquei melhor também um pouquinho mais na aula anterior, tá? Não deixa de assistir as aulas anteriores, assista na sequência, porque um assunto puxa o outro, tá? Se você pular a aula, pode ser que você fique sem um fundamento que você está utilizando na aula que você está assistindo, tá bom? Não recomendo pular a aula. Conte sua história com belos sites de comunicação, use sites de equipe para conectar equipes a conteúdos, conhecimento especializado, que é a parte de base de conhecimento interno que eu também falei, né? O KB, o Knowledge Based, o wiki, a parte wiki do próprio SharePoint, né? E processos. Tanto processos de... Eu falei errado na aula anterior, eu falei BPO, BPM, né? Que é o Business Process Management, o gerenciamento de processos ali, né? Então você usa o Visio ou serviços do Visio para poder criar ali o organograma ou o processo visual que você quer, ou usa uma aplicação terceira e incorpora dentro de uma página SharePoint, enfim. O que é interessante você entender é que tudo isso, que já é uma porrada de ferramenta, de feature, de recursos, já está presente no SharePoint Online Plan 1. E não acaba por aí. Você tem mais aqui, ó. Vou até ter que minimizar aqui meu webcam para ficar menorzinha, senão não consigo mostrar. Olha lá. Gerencie conteúdo nas bibliotecas de documentos com controle de versão e controle de acesso. Olha o versionamento aí dos documentos que eu falei. Olha o controle de acesso aí, que eu falei que dá para personalizar ainda mais. Compartilhe, organize e rastreie informações com Microsoft Lists, né? As listas que nasceram no SharePoint hoje tem uma aplicação que é out of the box, separada ali, né? Proprietária, mas que não deixa de ter conectividade, porque a infraestrutura ainda é SharePoint. Então, o que você faz nas listas do SharePoint, o Lists lê. O que você cria no Lists, o SharePoint lê, porque eles compartilham da mesma tecnologia, tá? Mova e gerencie arquivos entre o OneDrive e SharePoint. Busque e descubra pessoas relevantes e conteúdo importante quando precisar. Olha o Microsoft Search, aí a busca corporativa que eu falei, envolvendo os metadados, as tags, taxonomia, para você fazer uma busca através de uma indexação poderosa, tá? Navegue por sites e também encontrar vários tipos de conteúdos, pessoas, e-mails, anexos, documentos, por tipo de documento, por data, por nome de documento, por título, por metadado, por conteúdo e por aí vai. Sites, páginas, aplicativos com aquele termo de busca que você está utilizando para fazer a pesquisa corporativa. Navegue por sites de equipe e pela intranet com aplicativos do SharePoint ou OneDrive para Android, iOS e Windows em dispositivos móveis. Então aí, multiplataforma, tá? iOS e Mac para dispositivos Apple mesmo, né? MacBooks, iMacs, esses computadores Apple, né? Os dispositivos Windows, não preciso nem falar. PCs, notebooks e até esses Surface aí que são os hardwares proprietários da Microsoft, mais ou menos como funciona na Apple, né? Com o iPhone, iPad e computadores Apple, e também os dispositivos Android, que aí sim, esses são diversos, né? Tanto tablet quanto smartphone. Suporte a implantação do Fast Track. Vai ter um módulo somente para a gente falar sobre Fast Track, tá? Com a compra de mais de 50 licenças sem custo adicional. Então, Fast Track, a partir de 50 licenças que envolvam o SharePoint Online, e pode ser o plano 1, não precisa ser o plano 2, você tem essas capacidades. Suporte 24/7, telefone e site já te dá acesso, tá? Mas a licença de uso comercial, né? Obviamente, a gente está falando de um produto aqui, eu preciso pôr, porque é definição, tá? Tá lá, inclusive, no site da página do SharePoint Online Plano 1, desse tipo de licença, como um plano comercial. Obviamente, você usando aí para a tua empresa, né? Para gerar a tua receita. Bom, agora a gente parte para o SharePoint Online Plano 2, que vai ter tudo que o SharePoint Online 1, Plano 1 entrega, então tudo aquilo que a gente falou, aquelas duas colunas que estavam, o Plano 2 vai entregar, mais as especificidades que aí sim passam a ser somente do SharePoint Online Plano 2.
não mais Standard, sim agora Enterprise. Armazenamento em nuvem pessoal ilimitado. Então aqui você pode esquecer aqueles de 1 a 5 terabytes. 25 teras, não sei quantos petabytes. Eu não sei qual é o limite, que eu não sei qual empresa que usou essa quantidade de arquivo. Mas aqui é ilimitado de verdade, tá? Para OneDrive for Business. O que é nuvem pessoal? OneDrive for Business, não é SharePoint. Para SharePoint, se tu extravasar o limite, que é 1 terabyte mais 10 gigabytes por usuário licenciado, isso vale tanto para o SharePoint Online Plano 1 quanto para o SharePoint Online Plano 2, ou para os SharePoints online que estão dentro dos pacotes do Microsoft 365, que já eu vou falar, ele vai ter esse storage, esse quota storage aí, tá? Que é 1 tera mais 10 GB por usuário licenciado. Ultrapassou isso, aí você tem que consultar no site da Microsoft, lá na parte de compra, dá para comprar por dentro do portal do 365. Ou consultar o seu parceiro CSP, enfim, não sei se você compra por volume ou pelo modelo CSP, Newcomers, tá? Tem vários modelos de licenciamento hoje. O espaço adicional para SharePoint Online, tá? Você paga ali um valor pelo gigabyte adicional. Aqui, no caso, só frisando para ficar bem claro, para não ter nenhum tipo de entendimento errado aí. Cadê meu marca-texto? Tá aqui, ó. Nuvem pessoal, OneDrive for Business, tá bom? Não podemos esquecer isso. Bom, o que mais? Personalize sua pesquisa corporativa e os resultados com recursos aperfeiçoados para evidenciar recursos no Microsoft 365. Term Store. A gente vai ter também uma aula só para falar de Term Store. Encontre conteúdo em formato eletrônico destinado a situações de litígio ou auditoria. Então, começa a entrar aqui uma camada avançadíssima da parte de segurança, onde você pode fazer auditoria, de litígio, né? O que é o litigation hold, né? É aí a capacidade, a capacidade que você tem de reter essa informação. Né? Eu retenho documentos que são do financeiro 5 anos na empresa, depois eu posso jogar. É como se fosse a regra para manter os arquivos que você tem físico na tua empresa, os papéis lá, né? Aqueles papelotes lá que você vai colocando no teu arquivo físico. Tem um tempo de guarda para esses documentos, e cada tipo de documento, o fiscal, o contábil, tem um tipo de guarda que, inclusive, ele é obrigatório, você precisa seguir aí, né? Aqui no SharePoint não é diferente. Tem a ISO, tem a LGPD, tem outras leis que precisam ser levadas em consideração, e essas tecnologias dão suporte a isso. Litígio, auditoria, governança de dados e as ferramentas de segurança, que são muitas, tá? Eu vou mostrar que tem um painel recheado de ferramenta de segurança ali, tá? E esse recurso PAI, digamos assim, ele é chamado de descoberta eletrônica, de e-discover, né? Electronic Discover, descoberta eletrônica, traduzindo ao pé da letra aí, onde você consegue descobrir conteúdo que está sendo criado, propagado dentro da empresa, através dessa inteligência artificial que fica monitorando e mostra para o administrador o que está acontecendo com o GED da empresa e com o Content Type do SharePoint, os tipos de conteúdo do SharePoint. Reparou naquela parte que eu comentei agora no site de equipe, que é de atividades? É a mesma tecnologia, é o Viva junto com o My Analytics, junto com a Cortana, com o Machine Learning da Microsoft, que é o pacote de inteligência artificial e que trabalha nas engrenagens, nos bastidores do SharePoint Online e do Microsoft 365 também, né? Porque não trabalha só para documentos e portais, trabalha para e-mail, para tantas outras coisas, formulários, do Forms e assim por diante. Recurso avançado de Data Loss Prevention, né? Prevenção de perda de dados, para identificar, monitorar e proteger informações confidenciais. Então isso aqui também dá um bom conteúdo, a gente vai ter algumas aulas para isso, uma aula só não comporta tudo que eu tenho para falar sobre DLP, tá? Porque é uma parte de segurança que não é remediativa, ela é preventiva. Então você consegue saber que um vazamento de informação vai acontecer antes de acontecer, você é avisado. Olha só que potente isso, que importante isso. E a DLP vai te mostrar. BCS, Business Connectivity Services, ou Serviços Corporativos de Conectividade. Então, você consegue, através do recurso de BCS, trazer as tabelas de um banco de dados que você já tem externo em SQL, MySQL, a tecnologia de banco de dados não importa. E está no teu ERP, que pode ser um ERP da Microsoft, da família Dynamics, ou outro ERP.
Você conecta a base, traz para cá e trabalha com ela, reaproveita as informações, faz consulta de colunas nas listas que você vai trabalhar do SharePoint ou do Microsoft Lists. Você não precisa criar uma segunda base de clientes, repetir todos os clientes na lista. Não, você reaproveita a informação. Tá? Catálogo de aplicativos para o ambiente SharePoint, inclusive desenvolvido por terceiros, gratuitos e alguns aplicativos pagos, como você tem na loja do Windows, na loja dos telefones, né? do Google Play Store, da App Store, para o iPhone e para o iPad, tem uma loja de aplicativos para o SharePoint. Poxa, tem para o Office, tem para tudo hoje, de servidor e de cliente, para o SharePoint também não é diferente. Tá? Serviços de formulário do Infopath. Aqui chegou um ponto de guerra, né? Falar de Infopath, porque a Microsoft ela descontinuou o Infopath. Ela não recomenda que você continue utilizando o Infopath para os seus trabalhos de formulário, porque ela lançou outras ferramentas que são novas, que são reformuladas, estão em conformidade com as tecnologias de back-end e front-end da atualidade, são responsivas, trabalham para o ambiente mobile, como Power Apps, né? É responsível como Microsoft Forms. Mas, se você ainda tem a necessidade de usar Infopath, é com o SharePoint Online Plano 2 que você vai ter habilitado aí a retrocompatibilidade para continuar trabalhando com Infopath. Tá? E aí é no plano 2 que você vai ter isso. Bom, falamos dos planos apartados do SharePoint. SharePoint Online Plano 1, que está para o On-Premises como o Standard, e o SharePoint Online Plano 2, só relembrando, que está para o Server como o Enterprise. As diferenças das features, agora eu quero mostrar dentro de pacotes de assinaturas do Microsoft 365, os planos que contemplam SharePoint, todos vão contemplar, mas são duas famílias, então é bom você entender também. O que acontece? Primeiro, nós temos a plataforma Microsoft 365. Na plataforma, esse é o guarda-chuva, é a plataforma principal, né? Abaixo da plataforma, nós temos os produtos principais. Mas antes de chegar no produto, a gente tem que ter um pacote de produtos e são as licenças. Então, antes das licenças, nós temos as famílias, que são agrupadores de pacotes. Tá? Então, na família Small Business, que é uma família de licenças voltadas para pequenas e médias empresas, né? É para aquela Small Business, aquela pequena empresa que está indo para o mid-size ainda, ou que está bem pequena ainda. Então, nós temos as licenças de Microsoft 365, Small Business, Basic, Standard e Premium. Quando você sai da mid-size e vai para grandes empresas, passa a ter aí mais de 300 funcionários com capacidade, e tem uma necessidade de capacidades maiores, a caixa de 50 GB já não atende, eu preciso de um BCS no meu SharePoint, então os SharePoints plano 1 já não me atende, você tem que ir para licenças, pacotes da família Enterprise. Então, na família Small Business, que tem aqui, como eu falei, a Basic, Standard e Premium, SharePoint Online plano 1. Indo para Enterprise, fazendo o comparativo, você tem E3, E5 e F3 com SharePoint Online Plano 2. Eu procurei fazer um gráfico bem simples para o entendimento ficar bem sucinto. Tá vendo? SharePoint Online Plano 1, família Small Business de licenças de Microsoft 365 Small Business para pequenas empresas. E o SharePoint Online Plano 2 está nos pacotes, nas licenças, né, nas assinaturas da família Enterprise de licenças do Microsoft 365. Tudo isso aqui é corporativo, é para a empresa no geral. Não vamos esquecer que a Microsoft sempre vai ter 4 pilares de tipos de licenças de Microsoft 365, que é Company, normal, geral, que é esse aqui, mas ainda tem o Education, Microsoft 365 Education para instituições de ensino no geral, Government para governos, que funciona de uma forma um pouco diferente, né? O Edu também funciona bem diferente, algumas ferramentas. O Teams é uma prova disso. O Teams ele é voltado para coisas de professor e aluno ali, né? Bem personalizado, eu acho isso muito interessante. E para instituições sem fins lucrativos, para ONGs. Não vamos esquecer, empresas, instituições de ensino, governos e ONGs, tá? A gente está usando empresa aqui porque o de empresa ele é generalista, ele vai englobar a maioria dos recursos que os outros cenários têm também, tá? Na minha plataforma e nas plataformas parceiras minhas, depois que eu terminar o treinamento para empresas, eu vou focar nos treinamentos para esses nichos, tá? Governo, instituições de ensino, porque são nichos que têm menos demanda. Esse aqui é a demanda de mais de 80%, são empresas mesmo que usam, né? O Microsoft 365, o SharePoint Online, então por isso que eu começo sempre por esses tipos de cursos, tá bom? Bom, pessoal, dito isso, tá? É isso.
nossa segunda aula aí de Microsoft SharePoint Online para administradores, atualizando o meu curso de Microsoft SharePoint para administradores e agora focando apenas no SharePoint Online, tá? Eu já expliquei isso lá no vídeo de apresentação do curso. Eu espero que você tenha gostado e até a próxima aula.